Prezados usuários dos PLCs da BB, AC500 e AC500 Eco, dando sequência aos nossos vídeos tutoriais da utilização da ferramenta do Automation Builder, a gente vai, depois de passar as primeiras configurações para iniciar um primeiro projeto, fazer a utilização dos I/Os digitais, né? Como é que faz o tagueamento no software, as principais parametrizações relacionadas a esse tipo de I/O e a utilização dentro do software de programação para uma lógica simples de interface, uma partida direta de motor, por exemplo. Então, aonde o arquivo estiver salvo, né, você vai ter sempre o arquivo .project, que é o seu backup, e ele gera automaticamente esses dois arquivos toda vez que você interage com essa ferramenta. Então, uma vez que você abre esse software, ele vai gerar esses dois arquivos. Esses arquivos eles podem ser deletados, eles não têm nenhuma importância do ponto de vista de backup. O importante é sempre o .project. Para abrir esse projeto, eu posso clicar duas vezes em cima dele e automaticamente ele vai abrir o Automation Builder com o arquivo que está lá salvo. Ou eu venho em iniciar na pasta ABB, Automation Builder, e aí uma vez que o software estiver carregado, eu vou lá no File Open e vou selecionar o projeto que eu quero estar carregando para estar trabalhando. Então, como eu já tenho um arquivo criado, eu não vou vir na opção New Project, vou vir na opção Open Project. Venho aqui no Open Project, o diretório, já está aqui o último diretório que eu utilizei, que foi o desktop, mas poderia estar procurando um outro diretório onde estaria salvo o meu arquivo. E vou estar selecionando aqui o arquivo que a gente já está trabalhando nessa sequência de tutoriais. Abro aqui o treinamento web, Open. Ele vai carregar para mim as informações que tinham sido feitas. Então, dentro aqui do PLC principal, quando eu clico no sinal de mais, eu vou tendo aqui as configurações dos meus dispositivos. Então, tudo que está relacionado aqui aos I/Os da CPU, previamente, a gente tinha feito aqui um mapeamento, né? Então, quando eu clico duas vezes no I/O incorporado, venho aqui no mapeamento, eu tenho os tags que foram definidos para cada uma dessas entradas e os tags que foram definidos para cada uma das saídas. Na parte de parametrização, o que eu posso ajustar aqui com relacionado à CPU? Primeiro, o filtro. Esse filtro, ele tem lá a opção de 0,1 milissegundo até 32 milissegundos. Isso aqui é a seleção do hardware de entrada, ou seja, o cartão de entrada da CPU, ele vai falar que ali é nível lógico 1, se o sinal ficar em 24 VCC por pelo menos esse tempo. Quanto menor esse tempo, mais suscetível a ruído eu estou. Então eu tenho que ter cuidado para ter uma instalação ali bem confiável do ponto de vista de cabeamento, aterramento. Quanto maior, mais lento eu fico, porém menos suscetível a esses ruídos eu estou. Tá? E aí você vai ajustar isso aqui de acordo com a sua realidade aí de instalação, com a realidade de necessidade. Tá? Então, na maioria dos processos, 8 milissegundos é um tempo muito bom de resposta, né? Mecanicamente, tudo que você tem do restante de dispositivos não vai responder mais rápido que isso, né? E você consegue ter uma boa performance sem ficar exposto a esta questão de ruído, que é algo que é difícil de estar mensurando aí, de verificar. Uma coisa que é importante é, esse aqui é o tempo de resposta do I/O, não significa que é o tempo de resposta final. O tempo de resposta final, ele vai levar em consideração a execução do seu programa de PLC. E aí nisso vai levar em consideração o quão rápido é o processador que está sendo usado, o quão carregado que ele está, o quanto que você tem de código dentro desse PLC. Tá? Então tudo isso vai estar sendo levado em consideração. Em pontos em que você tem recurso especial, como é o caso da CPU do AC500 Eco, em que você pode usar ele como entrada de interrupção, que você pode usar ele como contador rápido, você vai vir nesse campo Channel Configuration. Se você não quiser usar ele como entrada normal,
você vai selecionar como interrupção em borda de subida, interrupção em borda de descida ou contador rápido. Se você escolhe contador rápido, você vai usar esse campo chamado Fast Counter para poder falar qual tipo de contagem que você quer trabalhar. A gente vai ter ali um outro tutorial mostrando exatamente como utilizar esses contadores rápidos dentro da CPU. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente não vai abordar mais profundamente esse campo, vai deixar ele como entrada normal. Tá? E aí observa que isso aqui vai se repetindo, tá? Então, o input delay você tem para todas as entradas e o channel configuration você tem para todas as entradas. Aonde está aqui a exceção para essa CPU do Echo especificamente? Você tem os dois últimos campos que você pode falar se ele vai ser entrada digital, que é o padrão, ou se ele vai ser uma entrada analógica de 0 a 10. É isso que você consegue configurar aqui dentro dele. Tá? Se você tiver marcado ele como digital input, você vai poder selecionar aqui o tempo de resposta que você quer para esse canal. Okay? Então você vai ter aqui a opção da primeira entrada analógica, que você pode falar o delay que você quer na entrada, se ele for digital. Se ele não for digital, esse campo aqui ele vai perder a função. A mesma coisa para o segundo campo. Quando eu falo das saídas, tá, o que você tem nessa CPU? Você tem dois canais de PWM, a saída 2 e a saída 3. Então, a primeira parametrização que você pode fazer é falar que isso não vai ser uma saída padrão e vai ser uma saída PWM. No caso aqui, a gente vai deixar como saída padrão. Se você tiver selecionado PWM, você tem que falar qual a informação que você vai inserir para a operação do PWM. Frequência ou ciclo time, né, que seria o período de operação. E no caso da 564, existe esse parâmetro, que é a saída analógica. O que você pode configurar aqui é se ele vai ser de 0 a 10, 0 a 20 ou 4 a 20. Tá? Então, são essas configurações que você pode fazer. Essas configurações feitas, você vem aqui na parte do mapeamento, que a gente tinha feito no nosso vídeo tutorial básico, tinha adicionado ele aqui nessa estrutura. Tá? E aí eu vou fazer essa mesma configuração para os meus módulos do barramento de I/O. Tá? Como o objetivo desse tutorial é trabalhar com I/O digital, a gente vai focar nesse módulo DC532. Vou clicar duas vezes nele e eu vou ter lá a guia de parametrização. Observe que você tem bem menos opção do que tem na CPU, porque é um módulo mais simples, ele só tem ponto digital a ser configurado. Então, o primeiro parâmetro que ele te pergunta, check supply. Tá? Para que serve esse check supply? A CPU do PLC ela alimenta o barramento com 5 volts, ou seja, toda a eletrônica do módulo é alimentada pelo barramento do PLC. Então, o cartão vai encaixando no outro e esse barramento é energizado e tudo que é eletrônico está funcionando. E eu preciso alimentar o cartão com 24 volts externo para que ele venha a funcionar. Se eu não quiser que o PLC entre em falha por causa da falta dessa alimentação, eu tenho que colocar isso aqui em off. Tá? Então, quando eu coloco em off, o PLC não vai olhar essa alimentação auxiliar de 24 VCC. Se ela não existir, você não vai conseguir acionar nenhum I/O. Porém, não vai dar erro no PLC, ele vai continuar rodando. Se você deixa em on, você precisa ter essa alimentação, senão o PLC vai dar falha. O input delay, nesse caso desse módulo DC532, ele é usado para todos os I/Os desse cartão. Então, ou seja, todas as entradas desse cartão vai seguir esse mesmo parâmetro. Diferentemente da CPU que eu tenho um a um dos pontos, né, que eu posso ajustar. Aqui nesse caso eu não tenho essa possibilidade. Eu faço o ajuste para o módulo inteiro, ok? Aí eu tenho aqui o Fast Counter. Então, se por acaso eu quiser utilizar, eu vou vir aqui e vou selecionar o modo de contagem. Então, todos os módulos do AC500, eles sempre têm dois pontos eletronicamente que suportam sinais de alta frequência. E aí eu vou poder selecionar aqui e a gente vai ter ali um tutorial mais para frente para poder abordar esse assunto. Detecção de curto na saída. Se eu deixar isso aqui habilitado, se eu fechar curto na saída, ele vai gerar uma falha falando que a saída digital está em curto. Comportamento da saída em caso de falha. Por padrão, quando o PLC para de comunicar com o cartão de I/O,
Tá? Se por alguma razão o cartão de I/O perder a conexão com a CPU, tá? O que que acontece? Ele joga esse I/O para zero, desliga. Esse é o padrão. Porém, eu posso vir aqui e falar que eu quero um comportamento diferente. Quando acontecer essa falha, o cartão não encontrar comunicação com a CPU, eu quero que mantenha o último valor. Ou seja, quem está ligado, quem está desligado, fica desligado. Ou eu posso substituir o valor. Eu vou falar quais saídas que eu quero que fiquem ligadas e quais que eu quero que fiquem desligadas. E eu posso fazer essas duas funções por um tempo, por 5 segundos ou por 10 segundos, e transcorrido esse tempo, ele vai para zero, que é a condição padrão. Então, eu tenho aqui 6 operações que eu posso fazer, diferentemente de desligar. E aí fica ao meu critério, a realidade do meu processo, a necessidade de usar ou não esses recursos. Se eu escolher por substituir o valor, esse campo aqui, ele vai ser usado para eu definir como que as saídas vão se comportar. Então, só para entender por que isso aqui está uma Word. Esse cartão DC532, ele tem 16 canais configuráveis, e isso é uma nomenclatura muito comum dentro dos PLCs da ABB, que é Digital Configurable, ou seja, são pontos que você pode usar como entrada ou saída digital, tá? Você configura um a um no software, então significa que 16 canais configuráveis, eu posso ter até 16 saídas. Por isso que eu tenho aqui uma Word. Uma Word tem 16 bits. Cada bit da Word é uma saída. Ele traz até isso aqui no descritivo, tá? Então, o bit 15 da Word é a saída 15. O bit 8 é a saída 8. O bit 7 é a saída 7 e assim por diante. Tá? Aí o bit 0 é a saída 0. Então, cada bit desse vai definir o comportamento de uma saída em específico. Okay? Então, por isso que tem esse campo do substitui value e ele só vai ser usado se porventura no campo do behavior output você tenha colocado aqui substitui value, né, em qualquer uma das três opções que você tem. Uma vez que o hardware esteja parametrizado dentro das possibilidades que ele te permite, você vem aqui no mapping, que é o como você vai utilizar isso dentro do software. Ele cria aqui um grupo de entradas digitais. Então, esse cartão tem 16 entradas digitais, ou seja, são 16 pontos que só podem ser usados como entrada digital. Então, ele tem aqui entrada de 0 a 15. Ele atribui uma word para isso. Dentro dessa word, eu tenho aqui 2 bytes. Dentro de cada byte, eu tenho os 8 bits. Então, para usar a entrada 0, é esse endereço que eu vou trabalhar. O ideal, como a gente já falou anteriormente, é sempre deixar aqui o campo variable preenchido para que você possa associar o seu software a esse nome e não a esse endereço. E aqui você tem as entradas de 8 a 15. Da mesma forma, os 8 bits. Observa que o endereço ele tem aqui byte, bit do byte. Então, byte 0, bit 0. Byte 0, bit 7. Quando eu termino o primeiro byte, eu aumento o byte. Então, vai ser byte 1, bit 0, byte 1, bit 7. O próximo seria o 2, bit 0 até o 7, assim por diante. E isso se repete em todas as estruturas de memória do PLC da ABB. A parte dos I/Os configuráveis, tá? Então está aqui, configurável 16 a 31. Fisicamente, você tem um único ponto 16, um único ponto 17, um único ponto 31. Porém, no software, ele tem duas tabelas de endereçamento. Uma considerando ele como entrada e outra considerando ele como saída. O canal configurável nada mais é do que uma escolha de endereço. Se eu quero usar o ponto 16, que é um ponto configurável, como entrada, eu vou taguear esse ponto aqui, digital input C16. E fisicamente eu vou ligar ali o sinal positivo nesse ponto e baseado no negativo da fonte que está alimentando o cartão, vai gerar a diferença de potencial de 24 VCC e ele vai acionar. Se eu quiser usar este ponto como saída, eu vou fazer o tagueamento dele dentro do Digital Output.
E aí, nesse caso, quando eu acionar esse endereço, o módulo vai pegar o ponto de alimentação positivo que está nele e vai chavear nesse ponto. E uma vez que eu pegar esse ponto e colocar num relé de interface, por exemplo, e esse relé estiver ligado no negativo da fonte, ele vai ser acionado. Tá? Então, se eu quiser usar ele como saída, eu vou usar a parte do Digital Output. Se eu quiser ele como entrada, eu vou usar ele como Digital Input. Qual que é o importante? O ponto C16 fisicamente é um ponto só. Ou eu uso ele como entrada, ou eu uso ele como saída. Não as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu for usar como saída, eu uso esse endereço. Se eu for usar como, melhor, como se for usar como entrada, eu uso esse endereço. Se eu for usar como saída, eu uso esse endereço. E faço essa escolha entre os dois. Uma vez que eu for trabalhar com Fast Counter, eu vou usar essa pastinha de Fast Counter, que é relacionada aos contadores rápidos, que a gente vai abordar num outro momento. Então, com os meus endereços aqui disponíveis, eu vou usar isso aqui dentro do software. Para poder facilitar, eu vou criar os tagueamentos. Então, eu vou vir aqui no I/O Map List, vou copiar essa tabela para dentro de uma planilha de Excel. E dentro dessa planilha de Excel, eu vou criar um nome padrão. E dentro desse nome padrão, eu vou estar utilizando lá no meu software. Então, observe que aqui ele traz bem simplificado, né? Byte, bit, byte, bit. Eu posso aqui criar aqui um padrão, né? DI 00 e vou arrastar essa nomenclatura. Aqui só tomar cuidado para taguear os bits, né? Então aqui são os bits, essa primeira linha seria para taguear o byte todo, a word inteira. Isso é interessante taguear quando você trabalha com supervisório, porque geralmente no supervisório eles são cobrados por tags, e aí você consegue mandar vários IOs, economizando o número de tags. Então você manda a palavra inteira, manda o byte inteiro, se for o caso. E aí eu vou dar sequência aqui no DI 8 até o 15, né? E aí na parte do canal configurável, aí eu vou escolher se eu quero entrada ou saída. Nesse caso aqui, eu vou deixar do C16 ao 23 como saída, do 24 ao 31 como entrada. Então vou vir aqui do 24 ao 31, vou marcar ele como entrada. Okay? E aí observa aqui, do 16 ao 23 eu deixei em branco. Eu vou preencher ele aonde? Na tabela de saída. Okay? Então aí eu preenchi aqui o 16 a 23 como saída e deixei o 24 a 31 de saída em branco. Uma vez que essa tabela estiver pronta, vou selecioná-la. Ctrl C, Ctrl V. E ali está todos os meus tagueamentos. Okay? Então observa aqui que na parte das entradas ficaram todas elas tagueadas. E aqui na parte do configurável, nas entradas do 16 a 23 não tem nada. Do 24 ao 31 está tagueado, vou usar ele como entrada. E na saída está o oposto. Né? Do 16 ao 23 está tagueado. Do 24 ao 31 não tem nada. Uma vez que isso aqui tiver criado, né, ou seja, eu poderia ter aqui vários cartões de IOs, cada um deles com as suas configurações de hardware particulares, cada um deles com seus tagueamentos. Eu posso ver módulo a módulo. Se eu for na CPU, né, aqui no PLC principal, no I/O Map List, eu enxergo não somente os IOs da CPU, mas os IOs dos módulos também. Tá? Então, como eu falei, eu poderia copiar uma tabela inteira e trabalhar com ela do projeto todo. Uma vez que esses tags existem, que isso está criado, eu vou clicar duas vezes aqui no programa do CLP e ele vai carregar o CodeSys. E aí o CodeSys vai carregar com essas características. É importante nessa janela que vai aparecer
ele vai questionar se você quer atualizar o CodeSys. É sempre importante clicar em Update, porque eu preciso que tudo que foi editado e configurado no Automation Configurator, né, dentro do Automation Builder, seja carregado para dentro do CodeSys. Então, vou clicar aqui em Update e ele vai atualizar essa informação. Dentro dessa janela, se eu for aqui na guia de recursos, eu tenho uma pasta Global Variable e dentro dessa pasta Global Variable, eu tenho lá a pasta do IOBus com o módulo 00, lembrando que esse nome ele está trazendo do nome que eu dei ao módulo. Tá? Então, esse ícone tem esse nome porque eu tinha chamado ele de módulo 00. Se eu tivesse colocado outra nomenclatura relacionada ao meu projeto, ele estaria seguindo essa nomenclatura definida. E aqui dentro ele traz todos os tagueamentos para que eu possa trabalhar com os meus IOs. A mesma coisa vale para os IOs da CPU. Então, os IOs incorporados, esse nome também vem aqui do Automation Builder. Então, à medida que eu altero esse nome, vai alterar minha tabela. E clicando duas vezes, vão estar aqui as minhas informações. Então, esses dados estão disponíveis para que eu possa trabalhar com o meu programa. Então, para fazer aqui uma primeira programação, uma partida direta simples, eu vou vir aqui na parte Pools. Tá? Então, o Resource são as informações de tags, bibliotecas, as estruturas que eu estou usando. No Pools, isso aqui significa Program Organization Unit, ou Unidade de Organização de Programa, é onde eu desenvolvo o meu software efetivamente. Dentro aqui do PLC PRG, ele sempre traz essa primeira rotina em programação de texto. Não significa que eu tenha que trabalhar desta forma. Eu vou vir aqui nesse PLC PRG com o botão direito, vou deletar esse objeto, vou clicar nesse espaço em branco com o botão direito, adicionar objeto, e no adicionar objeto, nesse primeiro momento, a gente vai deixar esse nome PLC_PRG, porque é a forma mais simples do PLC executar. Sempre que existe uma rotina com esse nome, eu consigo rodar o meu programa de forma automática. Vou aqui no Type of Pool, marcar ele como um programa, e aí eu posso escolher a linguagem de programação que eu quero trabalhar. Então, no caso aqui, eu vou selecionar como Ladder. Clique em OK. Foi adicionado aqui um programa em Ladder para que eu possa trabalhar. Para criar aqui o meu programa, eu vou clicar nessa linha. Para adicionar um contato, uma bobina, eu posso vir nessas teclas auxiliares que estão aqui na parte superior. Eu posso clicar com o botão direito e inserir qualquer um deles, ou ir pela tecla de atalho, Ctrl K, Ctrl G, né? Aquele método que eu achar mais interessante. À medida que eu for adicionando esses objetos, tá? Eu quero colocar um paralelo, eu seleciono, tem aqui o contato em paralelo. Tá? Tem um contato fechado, ele vai fazendo a parte gráfica da minha programação e vai ficando essas interrogações. Essas interrogações são: quem que esse contato vai representar? Ou seja, eu vou linkar esses pontos àquilo que foi tagueado no meu hardware. Ou seja, eu tenho lá no meu hardware algumas saídas definidas. Eu tenho outras entradas definidas. Eu vou usar esses pontos nessa parte gráfica. Se eu sei o nome do que eu quero usar, por exemplo, eu vou colocar aqui o DI 0. Eu digito e dou um Enter. Tá? Então, à medida que eu digito aqui o DI 00, dou um Enter, ele já carrega automaticamente. Aquela janela que apareceu é se o tag não existir. Tá? Como eu tinha digitado aqui DI 0, esse DI 0 não existiu, o 00 existe. Né? Então ele já traz aqui automaticamente. Eu não sei o nome. Como é que eu busco esse nome? Tem duas formas. Você pode apertar o ponto, e aí à medida que você for digitando, ele vai aparecendo, e você seleciona o que você quer. Ou você seleciona, aperta o F2, e aí você vai ter aqui a opção no Global Variable de selecionar
a variável que você quer. Então, observe que ele traz aqui a estrutura, os IOs da CPU, os IOs do módulo 0. Se tivesse aqui do módulo 1, 2, 3, todos eles estariam aqui estruturados. Você pode ver pelas estruturas, como você pode tirar essas estruturas e ver por ordem alfabética. Aí fica ao seu critério como trabalhar com a ferramenta. Aqui eu vou selecionar uma saída, no caso o DO16. Okay? E aí aqui é o famoso contato de selo, eu posso fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e colar. E aí está construída aqui nossa primeira linha de programação. Para eu adicionar uma linha nova, Ctrl+T, ele adiciona uma linha. Ou eu venho aqui no Insert, Network After, que foi o que eu fiz, ou seja, uma linha depois. E o Network Before é uma linha antes. Então, se eu quisesse adicionar uma linha antes dessa, Insert, Network Before. Então, a ideia desse tutorial era mostrar essas configurações digitais, ou seja, o que eu posso ajustar, né? E essa primeira linha de programação. Na sequência, a gente vai ver como conecta na CPU, faz os testes, trabalhar com I/O analógico e outras configurações. Uma vez que o projeto esteja salvo, para que a gente não perca, vem aqui no salvar do Codesys, posso fechar essa janela, salvar do Automation Builder e também posso fechar essa janela e a gente continua no próximo tutorial.